Bom, então, começar essa reunião do PET. Meu nome é Guilherme Gomes e o tema da nossa reunião vai ser precificação e mercado de carbono, novo âmbito internacional. Então, espera aí que já não está passando o slide. Cadê? Pronto. Beleza, então a apresentação está organizada da seguinte forma: a gente vai fazer uma pequena introdução, só apresentar dois conceitos que a gente vai usar ao longo da apresentação. É importante que todo mundo esteja a par deles para poder entender o resto da discussão. Depois a gente vai trazer 4 estudos de caso modernos, bem recentes desse ano, que é da União Europeia, Estados Unidos, China, Brasil, e depois uma conclusãozinha com uns pensamentos sobre o que a gente discutiu até agora. Mas então, o primeiro conceito que a gente vai ver é a precificação de carbono. Então, Mellin e Hitz fizeram um... Ah, só uma coisa, gente. Caso eu não esteja vendo, se mais gente pedir permissão para poder entrar, se puderem aceitar, só porque muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas ok, agora iniciando de verdade a análise. Então, Mellin e Hitz fizeram uma compilação dos princípios econômicos da precificação de carbono. E eles mostraram que o desenho ideal da precificação de carbono seria um preço global de carbono que abarcasse todos os países e todos os setores. Isso existe? Não. Mas seria o desenho ideal, né? Na teoria, seria dessa forma. E esse preço deveria ser baseado nos custos sociais do carbono. Quer dizer, ele deveria ser relacionado, né, com os impactos do carbono na poluição, na saúde, no meio ambiente, levar todos esses impactos e construir um custo aí, mensurar um custo em cima disso. Um preço, o preço em cima do custo social. E seria uma maneira também de introduzir incentivos positivos para a internalização das mudanças climáticas. Então, uma coisa que a gente sempre estuda na economia, né, externalidades, e a dificuldade de internalizar essas externalidades negativas causadas pela poluição nos custos e na produção. Então, a precificação de carbono seria uma das formas de lidar com isso. E a política, ela seria baseada em mecanismos de mercado. Então, justamente, a ideia seria usar de mecanismos de oferta e demanda, de custos, né, associados ao mercado, justamente, para tornar essa emissão, a redução da emissão de gás de carbono, possível de uma forma custo-efetiva. Então, essa é a teoria por trás da precificação de carbono. Aí teve um estudo de 2017, que foi liderado pelo Stiglitz e pelo Stern, que eles calcularam que o preço mundial do carbono, que seria necessário para atingir as metas que foram definidas lá no Acordo de Paris, em 2015, seria para 2030 em torno aí de 50, 100 toneladas, dólares, né? 50, 100 dólares por tonelada de carbono. Aí eu peguei o preço de ontem, para a gente poder analisar. Então, no mercado futuro europeu, esse preço estava ontem em 70,75 dólares por tonelada. Mas isso quer dizer que a gente, olha que bom, atingimos a meta aí 9 anos antes? Não necessariamente, porque, como eu falei, a meta seria para um preço global, para um mercado global de carbono. Isso existe dessa forma que seria prevista, né, nos estudos econômicos? Não. Então, sim, não necessariamente é o melhor dos sinais. Aí o segundo conceito que é importante introduzir é mercado de carbono. Então, a DAB fez uma análise bem geral, interessante aqui de mercados de carbono. Qual seria a ideia? Usar os mecanismos de carbono em vez de medidas regulatórias, então, em vez de leis, de legislações, né, para atingir as metas de emissão de carbono que são delimitadas para cada país. Então, a ideia seria fazer isso de uma forma com menor custo para a sociedade, de uma maneira que seria mais eficiente, utilizando os mecanismos de mercado, que por meio de uma legislação, e que pudesse atingir as mesmas metas. Então, como é que seria feito esse mercado? Por meio da comercialização de créditos de carbono. Esse crédito de carbono, então eles permitiriam uma relação entre ofertantes, então quem possui esse crédito de carbono, e demandantes, que quem compraria esse crédito de carbono, para poder emitir CO2 acima da sua meta ou para efetivar alguma produção.
Então, só trazendo um rápido funcionamento do mercado de carbono, então, um exemplo assim, bem simples, só para poder consolidar esse conceito. Então, você pensa num agente e que ele consegue reduzir ou limitar suas emissões de carbono. Ótimo, perfeito, reduziu a emissão de carbono. Ele vai gerar crédito de carbono para esse agente. Então, esse agente ele pode comercializar esses créditos em diversos mercados, dependendo do desenho da política do país. Então, pode ser mercados voluntários, bolsas de valores, outros tipos de mercado. E esses créditos eles podem ser comprados, também dependendo do caso, por países ou por empresas que ainda não conseguiram reduzir as suas emissões de carbono a um nível determinado. Então, a tal meta que tinha, o país não conseguiu emitir, chegar a ter essa redução esperada, então ele pode comprar créditos de carbono para poder compensar. Esse é um funcionamento bem geral. Assim, tem vários funcionamentos bem específicos e mais complexos, obviamente, no mercado de carbono, mas é só para ter um conceito geral. Então, assim, existem diversas abordagens de como construir mercados de carbono, tem discussões em cima qual seria o melhor desenho dessa construção, mas não existe um consenso. Eu acho que esse é um ponto, assim. Não existe, assim, um grande mercado global que todo mundo segue as mesmas regras, a mesma política, mesma precificação, não existe. Isso é algo que ainda, quem sabe um dia vai ser construído. Mas beleza, terminada essa introdução, agora nós vamos entrar nos nossos estudos de caso, que é a parte mais divertida para mim da apresentação. A primeiro estudo de caso é da União Europeia. Então, Franco Rodrigues, eles conduziram uma análise da política da União Europeia sobre precificação de carbono, que estava agora, né, tá muito em voga, e ela está muito atrelada ao crescimento da agenda ambiental na Europa nos últimos 20 anos. Então, se você pensar, né, no crescimento dos partidos verdes na Europa, em diversos países, no aumento de discussões, no próprio contexto, né, do Acordo de Paris, então está tudo relacionado com isso. Em 2019, teve a aprovação do Pacto Ambiental Europeu, e que ele estabelece um objetivo que é transformar a União Europeia em carbono neutra, né, em até 2050. E, além disso, ele também estabelece normativas para a redução das emissões dos gases de efeito estufa em 55% até 2030, que é muita coisa. É uma meta bastante ambiciosa que foi estabelecida pelo Pacto Ambiental Europeu. E nesse contexto, aí entra o que vai ser a grande estrela dessa discussão, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, que é o chamado CBAM, assim, em inglês, e que ele foi proposto efetivamente esse ano, foi consolidado, então realmente é a grande discussão no momento. Mas beleza, qual que é o objetivo da implementação do CBAM? É estender o alcance geográfico do preço do carbono na União Europeia por meio da taxação de carbono dos produtos importados pela União Europeia. Então, por meio da taxação desses produtos importados, você expandiria o alcance do preço de carbono no mercado de carbono europeu. Então, o CBAM ele busca reduzir os impactos da fuga de carbono na União Europeia para terceiros países com regras que são menos duras sobre a emissão de carbono e com legislações ambientais menos delimitadas. Aí aqui é muito importante definir o conceito que é fuga de carbono, que é o que seria fuga de carbono? Seria a realocação das emissões de carbono, nesse caso, da União Europeia, para países não europeus, sem a redução do volume total emitido no mundo. Então, a preocupação seria, ok, a gente quer reduzir a emissão mundial de carbono, né? A mudança climática é uma preocupação mundial, não só da União Europeia nesse caso. Então, mas se eles aumentassem a legislação, deixassem uma legislação mais sólida de ambiental na Europa, aumentasse os custos da emissão de carbono, isso poderia fazer com que empresas parassem de produzir na Europa, fossem para outros países do mundo, começassem a produzir lá, emitindo a mesma quantidade de carbono, e exportassem só esses produtos para a Europa. Quer dizer, esse problema, o problema da emissão de carbono não poderia ser não seria solucionado. Então nesse sentido que tenta-se impedir a fuga de carbono por meio do CITEM. Beleza.
Então, como a gente citou, essa questão das normativas europeias são muito exigentes, aumentam o custo de carbono, e isso incentiva a realocação da produção para fora da União Europeia. Então, o CBAM também garantiria que o preço dos produtos importados para a União Europeia refletisse esse carbono embutido na produção desses produtos. Né? Então, assim, se os produtores da União Europeia têm que fazer essa compensação do carbono pela emissão durante a produção dos produtos, então o CBAM ele vem como uma forma que os produtos importados também têm que fazer o mesmo processo. Então, você emite o carbono, você vai ter que pagar um custo aí em cima disso. E então ele objetiva equalizar o preço do carbono entre os produtos domésticos importados. Essa é a grande preocupação do CBAM. Por trás dessa questão, né, de redução do carbono, mundial do carbono e tal, está nessa questão da equalização entre o preço do carbono e o custo desse preço do carbono nos produtos domésticos sobre os produtos importados. Aí como é que vai ser a implementação em si do CBAM? A Comissão Europeia ela apresentou a versão consolidada do projeto agora em julho de 2021. Vai ser votado pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da União Europeia. Então a expectativa é que ele seja concluído até 2022. As expectativas mais atuais é que já entre em vigor em 2023, mas ele deve ser implementado até 2026. E como é que vai funcionar o CBAM? Vão ser certificados e que vão ser calculados com base nas emissões reais da produção daqueles produtos importados. Mas beleza, vai ser calculado em cima das emissões reais. Como é que a União Europeia vai saber qual foi a emissão real daquele produto importado do mundo todo? Nesse caso, o importador europeu daquele produto vai ter que relatar à União Europeia qual foi a emissão real de carbono atrelada à produção daquele produto. Então, já vejo também que aí é um custo de informação e de consolidar dados envolvidos nisso. Aí, com base nessas informações das emissões reais, a União Europeia vai emitir uma quantidade de certificado CBAM que seria atrelado àquela produção e que deveria ser pago pelo importador na hora de internalizar aqueles produtos na União Europeia. E quais são os setores que inicialmente são abarcados pelo CBAM? Tem cimento, eletricidade, fertilizantes, ferro, aço e alumínio. E esses setores, é bom destacar, eles são setores que são tradicionalmente intensivos em carbono, então, no sentido de que são setores que, tradicionalmente, emitem bastante carbono na sua produção, por características intrínsecas à produção daqueles produtos. Essa lista é uma lista final? Não, não necessariamente. A expectativa é que ela seja aumentada gradualmente, vá abarcando outros setores, outros produtos, que vão ser todos consolidados aí na política do CBAM. Aí uma abordagem super interessante que alguns estudos já estão fazendo é calcular o impacto que vai ter, que o CBAM vai ter, né? Porque vai ter um impacto no comércio. Não, vai ter algum remanejamento dos custos de produção, vai ter algum efeito econômico. Então, teve um estudo conduzido pelo UNCTAD, né, pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que eles pegaram as exportações da União Europeia de 2019. Entre aquelas exportações, eles estimaram quais seriam aquelas que seriam influenciadas, seriam afetadas pelo CBAM. Esse dado ele vai estar no slide seguinte, a gente já vai chegar nele. Então, está em bilhões de dólares. E eles observaram que setores mais intensivos em energia, então como cimento, aço, alumínio, precisam de muita energia para fazer a produção do produto, teriam um alto grau de fuga de carbono. Quer dizer, eles emitiriam muito carbono, então com a implementação de políticas ambientais mais estritas, o mercado de carbono, etc., teriam maior tendência dessas produções saírem da União Europeia e fossem produzidos em outros países sem a redução do carbono. Mas também é importante notar que a fuga de carbono não é homogênea na economia. Então, tem setores que são muito mais influenciados pelas características intrínsecas a eles, a produção, do que outros.
E também isso vai ter uma relação a quanto do CBAM, a quanto que vai ter o custo, né, de importação, vai aumentar o custo de importação desses produtos de diferentes setores. Aí também a UNCTAD modelou alguns cenários sobre esse possível impacto do CBAM no comércio internacional, mas eu não trouxe eles porque são ainda estimativas, porque o CBAM está sendo discutido, né? Agora ele foi para o Parlamento Europeu, vai ser discutido, pode ter algumas reformulações, então não é um resultado conclusivo, então não achei tão interessante trazer esses dados agora. Mas, em relação ao que eu tinha falado, essas aí são as importações de 2019 da União Europeia, que hoje seriam afetadas, né, ou então que seriam afetadas pelo CBAM, fazendo essa correlação com o que aconteceu lá de importações de 2019. Então, você vê os produtos, né? Alumínio, cimento, eletricidade, fertilizantes, ferro e aço. Aí você vê que tem, primeiro, que os países que têm forte dependência, na verdade, que as exportações desse país têm forte dependência do mercado europeu, então que tem grande proximidade normalmente, né? Rússia, Turquia, Reino Unido, Ucrânia, seriam países fortemente impactados. China também seria fortemente impactada. Pelos critérios adotados pelo UNCTAD, o Brasil seria o terceiro país em desenvolvimento, de renda média no caso, mais afetado, estaria depois da Turquia, da Índia e do Brasil, né, depois estaria o Brasil, e é interessante notar até que o Brasil estaria na frente dos Estados Unidos nesse impacto do CBAM, justamente pelo tipo de exportação que o Brasil faz para a União Europeia, que, né, na atual construção do CBAM seriam principalmente os produtos de ferro e aço que o Brasil exporta. Mas então você vê que o impacto ele não é consistente sobre todos, consistente, não é igualitário sobre todos os países, varia de país a país dependendo das exportações para a União Europeia. Então, teve esse estudo super interessante da IKEA, são quatro autoras que fizeram esse estudo e que elas buscaram analisar o risco para ver qual é o possível impacto do CBAM em outros países, né? Semelhante àquele do UNCTAD, mas com foco no sul global, para ver o que vai acontecer com esses países e com o comércio que nós temos com eles, né? Da União Europeia com esses países. Aí elas realizaram uma análise estatística em que haveria um impacto desproporcional entre os países africanos, nos países africanos, na verdade, e do Sudeste Asiático. E por que esses países seriam muito afetados pelo CBAM, assim, em relação ao volume que eles exportam? Por dois motivos. Pelo perfil energético desse país que tem elevada emissão de carbono, e pela dependência das exportações para a União Europeia. Então, como eu falei, quanto mais você exporta para a União Europeia, ou então quanto mais a União Europeia tem uma participação percentual nas suas exportações, maior vai ser o seu impacto com o CBAM. E com também dependendo dos produtos que você exporta. Então, qual foi a conclusão dessas autoras? É que a política ela poderia ter impactos não pretendidos. Então, não era expectativa, né, da construção dessa política pelos policymakers da União Europeia, mas que poderia poderia acabar impossibilitando o comércio com alguns países do sul global e de alguns produtos. Ou então, o que acabaria é que, em vez de você incentivar a descarbonização das economias, né? Então, você internalizar na União Europeia o custo da emissão do carbono, então a expectativa poderia ser que os produtores tentariam deixar suas produções mais limpas, mais otimizadas, com menos emissão de carbono, mas o efeito não necessariamente pode ser esse, mas sim só impedir que as importações cheguem para a União Europeia. Então isso é um problema que está sendo levantado. Aí, em relação a impactos no Brasil, então, Franco Rodrigues de novo, eles relataram que não é possível estimar ainda o impacto do CBAM nas exportações brasileiras. Por quê? Porque as diretrizes, de novo, ainda estão sendo definidas, né? Ainda vai ter algumas negociações, então até a gente saber exatamente como vai ser desenhado a política, não dá para saber qual vai ser o efeito exato nas exportações brasileiras. Mas uma preocupação que já está sendo levantada é a possibilidade aí do travamento da ratificação do acordo Brasil-União Europeia, né? Então, desde 2019, o acordo está pronto, já está sendo negociado, ratificado, né, dentro do Mercosul e da União Europeia, a passos lentos, e uma preocupação agora com o CBAM é que
pode ter aí novos empecilhos para poder ter essa internalização, essa assinatura do acordo nos países europeus para poder entrar de fato em vigor o acordo Brasil-União Europeia. Então, até é importante ressaltar que no acordo da União Europeia está tendo a discussão da side letter ambiental, né, que seria um capítulo extra no acordo, com cláusulas ambientais que deveriam ser assinadas. Então, isso pode também ter um efeito das negociações do CBAM com a implementação dessa política. É aguardar para ver. Ainda são cenas dos próximos capítulos. Mas então, encerrando a análise da União Europeia, agora nós vamos para os Estados Unidos, para o nosso segundo estudo de caso. Então, tem a proposta, ficou errado ali, proposta do imposto de carbono dos Estados Unidos. Então, seria uma ótica parecida com a União Europeia, a gente vai ver mais para frente, mas esse imposto de carbono, ele foi sugerido, ele foi proposto pelos democratas em julho de 2021, então também há poucos meses atrás, no mesmo período que o CBAM foi oficialmente apresentado lá para o Parlamento Europeu. E eles anunciaram a proposta da criação do imposto de carbono sobre as importações de países que não tenham políticas ambientais para a redução dos gases de efeito estufa. Então, esse é o foco desse imposto de carbono americano. Aí, Friedman, não é o economista, tá? Obviamente, ele já morreu. Outro Friedman, fez uma análise dessa proposta do imposto de importação dos Estados Unidos e ela seria focada nos países que não estão reduzindo significativamente as suas emissões de carbono. Então, se pensar, tem alguma relação até com o caso europeu, né? Ele seria desenhado de forma a equivaler os custos dos produtores estadunidenses sujeitos às regulações ambientais internas americanas, né? Então, se você estabelece, como no caso da União Europeia, você estabelece diretrizes mais rígidas ambientais de emissão de carbono dentro do seu mercado, então os seus produtores também vão pedir, né? Vão falar assim, então, ok, eu posso ter esses custos, mas aí eu não posso competir com um país que está poluindo, com um produtor que não tem esses custos de carbono. Então, esse imposto vem nesse mesmo sentido. Né, de compensar as empresas estadunidenses por essa emissão, pela redução de carbono que é desejada pelos Estados Unidos. Lembrando que isso teve uma volta recente, né, durante o governo Trump, provavelmente. Essa discussão ficou estacionada. Depois, agora no governo Biden, com a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, esse imposto de importação dos Estados Unidos segue muito esse sentido, de reduzir a pegada de carbono americana, de tornar mais, otimizar, né, a produção americana nesse ponto de carbono. E é importante notar, né, nesse caso também, como na União Europeia, o objetivo é prevenir a fuga de carbono, né? Se a gente está aumentando as diretrizes, a legislação ambiental nos Estados Unidos, então pode ter uma fuga aí de produções que não querem se adequar, que vão produzir em outros países que não têm legislações ambientais tão fortes. Então, também o imposto sobre carbono busca impedir essa fuga de carbono. Aí a proposta atual é que ela seja implementada nos setores, né, de petróleo, gás natural, carvão, alumínio, aço, ferro e cimento. De novo, setores com alto grau, né, de intensividade em carbono, então que emitem muito carbono tradicionalmente pelo seu modo de produção. Mas isso ainda é um projeto, então ainda vai ser discutido pelo Congresso, então podem ter mudanças nessa proposta. Mas até agora o que nós temos é isso. Indo para o terceiro estudo de caso, que é o mercado de carbono que está sendo agora estabelecido na China, também é um caso super interessante. Aí, então, Franco Rodrigues, novamente, eles ressaltaram, né, que a China é o maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, então tem uma grande dificuldade de reduzir essa grande pegada de carbono que os Estados Unidos é ótimo, que a China tem por diversas características, mas a China ela estabeleceu já publicamente essa meta de atingir a neutralidade de carbono até 2060, que muitos especialistas falam que é uma meta muito ambiciosa, justamente pelo perfil
energético chinês, que é muito baseado no carvão, pelo perfil de várias produções ainda importantes na China. Mas isso foi uma meta que foi assumida pelo governo chinês. Então, que a ideia é que seja alcançada até 2060. Então, nesse contexto, aí o governo chinês anunciou o sistema de comércio de emissões de carbono, né, o mercado de carbono, na China toda. Aí tem um artigo super interessante recente que a professora Tatiana Prazeres fez, relatando, né, esse início do mercado de carbono chinês, que ela falou que a China, ela já faz vários anos, ela estava testando o mercado de carbono na China em 7 cidades. Então, como ela ressaltou, é uma coisa que a China sempre faz, né? Em política chinesa, eles sempre tentam numa menor escala, testam de várias formas, e depois que já tem uma política mais consolidada, eles expandem para a China toda. Então, o mercado de carbono seria nesse mesmo sentido. E que seria, pelo tamanho do mercado chinês, pela quantidade de carbono que eles emitem, seria, de longe, né, o maior mercado de carbono do mundo, ressaltando que os Estados Unidos ainda não tem um mercado nacional. Então, faz sentido essa relação. E entre os objetivos do mercado de carbono na China, estaria a busca em mitigar possíveis barreiras ambientais que podem ser impostas por outros países. Então, esse é um ponto interessante, porque você pegar, União Europeia está estabelecendo o CBAM, Estados Unidos está estabelecendo a taxação de carbono. E com esses países centrais fazendo as políticas, a tendência é que outros países também busquem se adequar e repetir também esses mecanismos. E isso poderia aumentar a quantidade de barreiras ambientais impostas ao redor do mundo, que poderia afetar as exportações chinesas. Então, já para prevenir isso, a China está buscando várias maneiras de mitigar e de mostrar que está fazendo aí um papel forte na redução, ou pelo menos um ímpeto na redução das suas emissões de carbono. E também, claro, que a China ela tem um objetivo no longo prazo de se tornar uma referência ambiental. Então, por mais que possa soar meio estranho ou então assim, conflitivo, né? Logo a China, a maior missão do mundo, quer se tornar uma referência ambiental, mas eles vêm com um plano no futuro, né? Eles vêm se adaptando nas próximas décadas, na verdade, mas para chegar no momento que ele seja uma referência em tecnologias renováveis e de controle de emissão de carbono, que é um plano que está sendo também definido pelo governo chinês. Aí agora, a gente seguindo para o nosso quarto estudo de caso, que é o caso do Brasil. É importante também, né, falar do que a gente está fazendo aqui dentro sobre esse tema. Então, houve uma apresentação. Na verdade, antes disso, eu acho que é importante destacar que o Brasil, nos últimos anos, não estava tendo tanta abertura para tratar desses temas ambientais, principalmente nessa relação com países exteriores. Então, há uma cobrança de diversos países, principalmente agora, depois da saída do Trump e do governo Biden nos Estados Unidos, que o Brasil volte a ter políticas ambientais mais duras e que reduza, né, principalmente a emissão de carbono, que aumentou nos últimos anos. Então, nesse contexto, foi apresentado lá no início desse ano o PL 528 de 2021, que ele busca regulamentar o mercado brasileiro de redução de emissões, o mercado de carbono, na prática, que é determinado, que já era previsto, na verdade, né, pela Política Nacional de Mudança do Clima lá de 2009, né, 10 anos depois, 12 anos depois, essa política vai ser, a gente espera que ela seja implementada. E por que agora? Né, principalmente por que essa discussão tomou muito ímpeto agora no segundo semestre, que o governo brasileiro aumentou as negociações, tanto negociações do Congresso Nacional como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Meio Ambiente, porque agora em novembro, né, daqui a 2 meses, um pouquinho menos, vai ter a COP26, né, a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças do clima. E o Brasil, ao contrário de outros anos, que o Brasil era a grande estrela da COP, que sempre vinha propor e liderava a pauta ambiental, agora o Brasil
ele está preocupado e ele vai chegar na defensiva na COP26. Então, o Brasil está buscando maneiras de construir políticas que possam ser apresentadas e mostrar que o Brasil está tentando se adaptar a políticas ambientais e tal. E uma das formas é conseguir aprovar esse PL. Então, mas o que diz, primeiramente, PL, né? Ele, obviamente, ainda está sendo discutido, então não é o texto final, mas ele prevê a criação de um mercado voluntário e de mecanismos de certificação, elaboração de inventários de emissões e ativos ambientais. Então, seria a construção de diversos elementos, de uma forma não tão incisiva, mas abrangente, de um mercado de carbono nacional. E então o Brasil tentando melhorar a sua imagem do Brasil no setor ambiental. Há um esforço dentro do Congresso Nacional para que esse projeto seja aprovado até novembro. Vamos ver se vai acontecer. Recentemente, o Lira falou que esse ia ser um tópico que ia ter alguma prioridade no Congresso, mas é sempre bem imprevisível negociações, então vamos ver o que vai acontecer. Mas é importante ressaltar que, assim, mesmo no Brasil, onde essa discussão estava parada nos últimos anos, teve que voltar. Teve que voltar, o Brasil se viu obrigado a mostrar serviços de novo, a mostrar interesse, mostrar trabalho nesse setor de redução de carbono e no meio ambiental, né? Mas então, agora já caminhando para a conclusão da apresentação, eu estava até preocupado com o tema, mas foi bom com o tempo, mas foi bom que deu para fazer tudo com calma, para a gente poder até discutir depois vários tópicos interessantes. Então, eu coloquei aí algumas questões que a gente pode, só para trazer aí questionamentos para vocês, se vocês quiserem, que a gente pode discutir depois da apresentação. Então, a primeira pergunta é: haverá estabelecimento de mercado de carbono verdadeiramente global? Então, existem mercados de carbono em vários países do mundo, várias regiões. Existe algum comércio internacional de carbono, mas não que nem a gente viu naquele primeiro slide, que devia ser uma precificação global do carbono, medindo todo o custo, todo o impacto no mundo todo. Isso existe? Não. Isso vai existir um dia? Não sei. A segunda questão. A taxação de carbono na fronteira poderia aumentar a desigualdade global a ter um impacto desproporcional em países subdesenvolvidos em desenvolvimento? Isso, como eu mostrei aqui naquele artigo, já é uma preocupação. Como é que vai ser esse impacto? E pensando que a União Europeia está estabelecendo isso, os Estados Unidos também está tentando estabelecer isso. Como é que vai ser esse impacto em países do sul global, em países que têm uma matriz energética mais baseada no carvão, ou que não tem produções tão energeticamente eficientes? Como é que vai ser o impacto disso em outros países? Vamos ter que analisar isso. Terceiro ponto. O aumento de custo dos produtos importados sujeitos à taxação de carbono justificaria a implementação dessa medida? Então, se pensar que vai haver um aumento do custo das importações da União Europeia sobre esses produtos. Isso é um fato, vai haver. Mas isso justifica, né, esse aumento de custo para os consumidores europeus, nesse caso, né, se pensar no CBAM, ele justifica os benefícios dessa medida? Também cabe discussão. E o último ponto que eu separei é: qual poderá ser o impacto dessas medidas no Brasil, principalmente em um contexto de baixo engajamento ambiental do governo federal? Então, como a gente viu nesse último ponto, né, o Brasil tem que voltar a fazer dever de casa nessa área e pensar assim, ok, mas qual pode ser o impacto no Brasil? Como é que a gente está se posicionando internacionalmente sobre esse quesito? São pontos que merecem reflexão. Aí, retomando então o tema da apresentação, a pergunta, né? Precificação e mercado de carbono. Novo ímpeto internacional? A gente vê que sim, há um ímpeto internacional. Se você pensar, no final dos anos 90, início dos anos 2000, havia
muita discussão em relação ao mercado de carbono, precificação de carbono, diversos mercados, diversos autores estavam trabalhando sobre esse ponto, mas depois da crise de 2008, principalmente, esse tópico caiu um pouco de discussão. Voltou ali em 2015, né, com o Acordo de Paris, mas agora em 2021 várias políticas surgiram nesse assunto, então assim, realmente é um ano bem emblemático, assim, em questão de consolidação de diversas políticas nesse sentido. Então, é realmente interessante ver, assim, fazer essa relação entre a teoria, o que está sendo na prática, e a tendência agora é aumentar ainda mais essas discussões nesse tópico. Aí, as referências que eu usei. Mas é isso, gente. Então, essa foi a minha apresentação. O tempo ficou bom, estava aqui preocupado com o tempo, mas deu para discutir bem. E agora também ficar aberto a perguntas e a discussões. Daí, todas aquelas perguntas que a gente levantou, eu vi que também tem alguns comentários que eu não consegui abrir ainda ali. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da discussão que eu trouxe.